com vocês, pessoal, é apresentar um pouquinho das patologias que a gente vem encontrando em sistemas de impermeabilização, todos eles diversos, mas chamando bastante atenção para uma coisa que eu acho que é extremamente importante para o nosso dia a dia. Um pouquinho de reflexão que a gente precisa ter sobre tudo e qualquer coisa que a gente faz no nosso dia a dia. E única e exclusivamente, hoje a gente está falando de impermeabilização e a gente está falando de novo da norma de desempenho. Aliás, é o foco principal do nosso 9º seminário. Então a ideia aqui, poder compartilhar um pouquinho com vocês do que a gente, a nível de impermeabilização, do que a gente está encontrando hoje no mercado, no nosso dia a dia, e que a gente quer fazer uma reflexão disso, como é que isso funciona. Primeiro, só para contextualizar aqui um assunto, só para a gente mostrar um pouquinho essa história da norma de desempenho. Se vocês observarem, eu fiz uma pequena apresentação ali de uma linha de tempo para mostrar para vocês o seguinte. Essa norma já está, verdade, acontecendo de fato lá desde 2000 praticamente, né? Desde 99 para 2000, que foi um projeto com a FINEP, com a Caixa BNT, o pessoal já estava começando a idealizar esse negócio. É claro que a gente está falando de Brasil, né? A gente não está falando dos países da Europa que já comungam com isso daí há muito tempo. Então, a primeira publicação dessa norma, ela aconteceu em maio de 2008. Muitos de nós não sabíamos disso. Essa é a grande verdade. E essa norma, ela entrou em vigor sem exigibilidade em 2010. Alguém sabia disso? A publicação revisada dessa norma foi em fevereiro de 2013, ainda sem exigibilidade. Ou seja, não era exigível a utilização desta norma. Vou usar isso aqui que fica mais fácil. E agora, 19 de julho de 2013, ou seja, já tem 5 anos que essa norma está em uso, podemos dizer assim, a gente voltou agora, 5 anos depois, para discutir ela e para entrar em processo de revisão. Revisão que para a gente da impermeabilização é extremamente importante. A gente não vai discutir acústica, não vai discutir bem lumínico, nada disso. A gente vai discutir o que é de nosso interesse, que é o item estanquidade. E a gente está batendo muito nessa tecla e a gente precisa, de fato, participar dessa revisão para a gente fazer esse jogo virar. De fato, a apresentação que eu quero mostrar para vocês é uma proposta para a gente poder compartilhar com vocês no dia a dia o que a gente está vivendo hoje, em termos de atendimento técnico, em termos de assistência técnica, do que a gente está encontrando hoje no mercado, não só no mercado imobiliário, mas no mercado em geral. Bem verdade que nos últimos tempos a gente não está tendo um volume de obra de infraestrutura tão grande, tão considerável, né, como a gente gostaria, mas principalmente no mercado imobiliário, que é o que ainda está acontecendo, e a gente vem todos os dias entendendo e verificando e percebendo que os problemas são os mesmos. É impressionante como é que os problemas são os mesmos, acho que só muda de endereço. Então eu venho observando que os atendimentos estão muito concentrados em correção de problemas e não na prevenção deles, ou seja, o pessoal aciona muitas vezes o departamento técnico, não só da Vedacity, mas de todos os outros fabricantes que aqui estiveram, é que muitas vezes a gente vai lá para corrigir problemas, para reparar problemas, para observar patologias, e muitas dessas vezes esses caras acham que a gente vai lá com uma varinha de condom, né, para fazer mágica, para poder reverter o jogo. E muitas vezes não é isso que acontece. Muito disso se dá por um problema de falta de planejamento, falta de projeto, falta de compatibilização de projetos. Muito se dá porque muitos desses profissionais não dão a menor importância para a impermeabilização. Eu acho que é uma coisa que isso não pode acontecer. E em muitos casos os clientes confundem impermeabilidade com estanqueidade. O que é isso? O Renato aqui mais cedo fez uma explanação do trabalho dele e ele falou uma coisa interessante. O pessoal às vezes chama a gente para fazer uma vistoria no reservatório de água potável, por exemplo, e você chega lá e se depara com um reservatório que ele está vazando consideravelmente e que muitas vezes esses vazamentos estão correlacionados a problemas estruturais. E problemas esses que o pessoal chama a turma da impermeabilização para ela corrigir. A gente não faz isso. A gente precisa garantir estanqueidade. Quem tem que garantir estabilidade é a estrutura. É o calculista que dimensionou aquela estrutura, é o calculista que se preocupou em fazer aquele tipo de projeto, em não deixar com que aquele reservatório apresente esse tipo de problema. E aí o pessoal acha que um produto de impermeabilização é capaz de corrigir um problema estrutural.
E não é assim que a coisa funciona. E notoriamente a gente observa também que a 575 passa despercebida por essa turma. O pessoal não está nem aí para a norma, não sabe que ela existe. A gente falou mais cedo aqui, até eu usar de novo o exemplo do Renato, os síndicos estão se profissionalizando sim, e essa norma para eles também vai ser de extrema importância, mas ainda assim a gente tem que deixar bem claro que essa norma não se remete só a produto, essa norma é configurada direto ao sistema. Não dá para a gente ficar imaginando, olha, o produto da ViaDaCity, o produto da SICA, da ViaCop e qualquer outro que seja, tem que atender o desempenho da norma. Claro que eles vão atender, mas para isso ele tem que comungar junto de um sistema. O sistema todo precisa estar funcionando perfeitamente bem, porque aí não adianta garantir o desempenho do meu produto, uma certificação de qualidade do meu produto, todos nós já garantimos. Todo e qualquer produto que sai da unidade Fabril e a gente coloca na rua para a unidade comercial, todos eles têm suas certificações, todos eles têm os seus requisitos. E qualquer norma que seja que eles solicitem, eles vão atender. Mas o grande problema que é principal e que a gente tem que levar em consideração é o sistema. O sistema tem que trabalhar junto. Isso é que é o mais importante. Mas ainda assim existem sistemas de impermeabilização que são muito bem sucedidos, independente da existência ou não da norma. O que é existência ou não da norma? A gente não está colocando a norma em vigor, de fato. E ainda assim a gente tem colegas profissionais que se preocupam e muito em fazer a coisa certa, fazer o que é de direito. Eu acho que isso aqui é o mais importante de tudo. Independente da existência da norma de desempenho, a gente tem um compromisso de fazer e fazer bem feito. Isso aí foi granado de rigor também. Bom, só para vocês terem uma ideia da estrutura que a gente monta hoje dentro de uma empresa, dentro de uma indústria, é basicamente isso. A gente monta uma estrutura voltada, e se tratando ali especificamente do departamento técnico, a gente tem toda uma estrutura voltada com o SAC, que é o Serviço de Atendimento ao Consumidor, o que a gente chama de LCQ, que é o Laboratório de Controle de Qualidade, e os consultores técnicos, que é a gente vai para a rua para estar dando orientação, para estar dando especificação, para estar participando dos projetos, para estar aí na linha de frente. E aí a gente tem que ter uma participação na pré-venda de um produto, por exemplo, a gente tem que ter uma participação no apoio técnico, que é o durante, e a gente tem que ter uma participação na pós-venda desse material. Muitas vezes, isso aqui não fecha. Enquanto a gente está aqui hoje batendo papo, o produto está sendo adquirido ali fora da esquina e eu não estou tendo participação nesse processo, do antes, do durante e do depois. E aí, quando eu falei lá no primeiro slide da história do reparo, é exatamente isso daqui. Faltou que procurasse a gente durante a pré-venda, faltou que procurasse a gente durante o apoio técnico, mas procura a gente depois que foi vendido. Por que procura a gente depois que foi vendido? Porque muitas vezes ele não sabe como usar o material, usa o material de forma errada. E o que é pior de tudo, isso para a gente, fabricante, não é pior dos mundos. É o cara que virar para você e dizer o seguinte: o produto não presta. Eles falam, como não presta? O produto não presta, o produto não atendeu o que eu queria e tudo mais. E aí a gente vai dar uma de CSI, A gente vai partir para as investigações. E aí você vai lá, chega lá no local, começa a detectar um monte de erro falha. E o mais perigoso disso tudo, ele adquiriu o produto errado. Na maioria das vezes o que a gente encontra é isso: adquirir o produto errado, aplica no local completamente não proposto para aquele tipo de produto, e ele tem um simples máximo de virar para você e dizer: não, o produto não presta. Como não presta? O produto nem foi desenvolvido para essa finalidade. Então bate muito na questão da mão de obra, que é uma coisa que a gente tem que cada vez mais qualificar os nossos profissionais para entender a importância que cada produto tem dentro do nosso segmento. Então, voltando ao partido da história, quanto é importante a gente participar da pré-venda, participar da pós-venda, participar do durante, é mostrar que na pré-venda a gente está capacitado para fazer isso daqui. Todos nós da indústria estamos de portas abertas para fazer esse tipo de trabalho aqui. Isso é extremamente importante para que a gente possa fazer a cadeia funcionar. Se esse princípio nosso aqui não começar a existir na prática, não tem norma de desempenho que vai dar jeito. Não adianta. A gente precisa começar a conversar aqui. Porque, de novo, a gente remete a projeto, a gente remete a planejamento, a gente remete a tudo isso que é extremamente importante para o nosso dia a dia. E depois a gente parte para a pós-venda da história. O que é a pós-venda, na verdade? Teoricamente, a pós-venda é para a gente fazer isso aqui. Teoricamente, é para fazer exatamente isso aqui, para a gente estar fazendo essa verificação de problema com material, que pode ser um problema fabril, não pode ser um problema especificamente de mau uso, ou não. A gente também tem que levar isso em consideração.
E esse acompanhamento aí conta o desempenho do sistema, no que diz respeito à norma de desempenho. Então não dá para a gente ficar só pensando que meu produto tem que atender a norma, meu produto não tem que atender a norma propriamente dita, porque ele já atende. O que ele tem que atender são todos aqueles requisitos do sistema que a norma pede, mesmo que sejam requisitos mínimos. Mas atende. Isso é que é o mais importante para o nosso dia a dia. E aí a gente começa a se deparar com esses casos aqui, e a gente começa a pensar o seguinte: caramba, aquilo era de um jeito e de repente ficou assim. Como é que é isso? Começou com um probleminha desse tipo aqui. Muitas vezes você tem um piso de estacionamento lá em cima. Isso aqui é um subsolo, tá, pessoal? Só para vocês terem uma ideia. Aliás, é um dos maiores problemas que a gente tem aqui no Rio de Janeiro. Super recorrente. E aí, por conta de um probleminha desse, o pessoal não sabe o que fazer, aquilo vira desse jeito, interdita a vaga de garagem, o cara bota a mão na cintura e fica pensando o que está fazendo, como é que a coisa vai funcionar. Então, começam esses tipos de casos que são recorrentes. Infelizmente, a gente precisa com que esses casos não se multipliquem mais. A forma como a gente está fazendo, como bem disse aqui mais cedo o Anderson da CICA, a gente precisa mudar isso. Não dá para a gente ficar repetindo os mesmos erros, né? Pleno século XXI, todo mundo conectado, enquanto eu estou falando, tem gente mexendo no celular, todo mundo já pensando o que vai fazer depois do almoço, né? Quer dizer, você já está ligado eternamente aquilo tudo que está acontecendo, e ainda fazendo coisa errada, e ainda fazendo coisas do primórdio, né? E aí eu não faço propaganda da soda limonada não, mas aqui essa foto é interessante porque o cara ficou exatamente pensando: pô, eu estou com um problema ali naquela tubulação, eu não tenho dinheiro para mexer nisso, não sei como é que eu vou cuidar disso daí, vou chamar alguém para fazer isso. Não. Deixa essa garrafinha ficar enchendo, de tempos em tempos o zelador do prédio que está à toa, o zelador do prédio vai lá e esvazia a garrafinha. Né? É por aí que a coisa funciona. Sistemas que a gente encontra diversos desse tipo: material mal aderido, percolação de água por baixo do sistema de manta asfáltica, por exemplo, que é um sistema aderido extremamente importante. E, aliás, diga-se passagem, pessoal, a manta asfáltica ainda é um dos maiores produtos consumidos no mercado de impermeabilização do mundo. Tá? Do mundo. A gente pode aparecer com grandes tecnologias, com ótimos, excelentes materiais, mas sempre batendo no problema da mão de obra. Vocês viram o brinco do Granado, vocês viram a apresentação dele aí de um sistema de alta tecnologia, mas se eu não tiver uma mão de obra qualificada, eu ponho tudo a perder. Então não adianta eu vir com uma Ferrari se eu estou acostumado a andar de Fusca eternamente. Não depreciando o Fusca, mas é a forma como a gente conduz as coisas. Né? Problema de junta de dilatação, que é extremamente importante, ninguém dá valor a isso. A gente sofre com isso eternamente. O pessoal acha que sistema de junta de dilatação, vedação, selante, tudo isso não faz parte da impermeabilização. Isso está tudo dentro do contexto. A gente tem que levar isso a sério. Isso é importante. Membranas aplicadas de forma irregular dentro de reservatórios de água potável, membranas essas que não são compatíveis com esse tipo de estrutura. É bem verdade que o processo evoluiu e que a gente tem hoje membranas, sejam elas acrílicas ou de qualquer outra composição química, que são aplicadas sim dentro de reservatórios de água potável. Mas neste caso, um produto mal especificado gerou esse tipo de problema. Ou seja, era para ter uma membrana que fosse compatível para ficar exposta ali dentro de uma área confinada com água e não foi o esperado, não foi o material especificado. Outro caso de membrana aplicada dentro de piscina também, que o pessoal usa bastante, achando que não, essa membrana é aquela... O Anderson fez uma brincadeira da história do calo ao câncer e ele disse o seguinte: a gente não tem a garrafada do índio. Esquece, a gente não tem. Né? Ainda não existe isso. O pessoal tem a péssima cultura de pagar 300 pratas no porcelanato aí de última geração, mas esquece que embaixo desse porcelanato tem que estar impermeabilizado, só que isso. E aí quando você chega lá na casa do carinha e diz aí o seguinte: ó, vai ter que quebrar. Vou ter que quebrar? Mas eu paguei uma fortuna desse porcelanato? Paciência, faltou impermeabilização. Você se preocupou com a argamassa plancha que você ia botar, o porcelanato que você ia fazer, o regime que você ia cuidar, mas você esqueceu que existe a gente. E faz parte de todo o processo, que talvez seja até muito mais importante do que o porcelanato que você se preocupou em colocar. Né? Bom, seguindo como diz a minha filha de 3 aninhos lá, não sei onde foi que ela arrumou essa gíria, essa molecada está demais. Pai, segue o baile. Bom, seguindo o baile, o subsolo de outro prédio também residencial, a gente encontra situações como essa. Isso aqui então parece que vira história, vai se perpetuando, né? Muda o síndico, o problema persiste, aí em cima tinha uma jardineira, e aí os caras são radicais, vão acabar com a jardineira, e aí acaba o problema da infiltração. Né? Marquises é outro exemplo importantíssimo, a gente vê também acontecer bastante.
Isso aqui é um edifício garagem. Olha a engenharia, olha a ciência que foi desenvolvida aqui, porque estava pingando água. Olha o que o cara foi capaz de fazer. Não, eu vou chamar um marceneiro, ele tem que ter um marceneiro. Né, Sérgio? Tem que ter um marceneiro. O cara mexe com ripa, madeira. Eu vou chamar um cara do telhado, né? E aí ele vai montar toda essa infraestrutura de telhado aí para evitar que essa água... Não é isso? O negócio é meio multidisciplinar por aí. Mas em contrapartida eu vou interditar a vaga. Então menos um carro, né? Ficar pingando, coisa desse tipo. Infelizmente, pessoal, isso é o dia a dia. E a gente tem que acabar com essa história do dia a dia de ser assim. Né? Vamos eliminar isso. Está cheio de gente aqui dentro que sabe fazer e fazer as coisas certas como elas são. Né? Então a gente tem que cada vez mais multiplicar os nossos conhecimentos. E aí eu vou falar de um produto agora bem rápido, um problema bem rápido também, que virou uma febre aqui no Rio de Janeiro, até o Granado citou aqui mais cedo, a história da poliureia. Isso é poliureia. Isso é poliureia. Sabe onde isso foi aplicado? No piso de um estacionamento de um shopping center. E aí é o que ele disse aqui mais cedo e com razão, o produto ficou banalizado, porque teve mau uso. Não é o produto que não presta, é a forma como isso foi conduzido, é a forma como isso foi direcionado. Né? E aí a gente convive com situações como essa. Quem é que vai reparar esse negócio agora? Né? Como é que fica? De novo, problema de proteção mecânica sobre manta asfáltica. É o que mais a gente vê também. O pessoal confunde demais que tipo de proteção que eu vou fazer em cima do sistema de manta asfáltica, por exemplo. É o que mais acontece, não sabe o que fazer. Bom, eu preciso ir muito que vocês visitem o nosso stand, porque a gente vai ficar remetendo a materiais aqui o tempo inteiro, a produtos, né? Para isso a gente tem esse stand lá atrás, para a gente poder tornar isso uma conversa mais prática, mais dinâmica. Então a gente está apresentando hoje lá no nosso stand esses 3 tipos de manta, além de uma família muito maior que a gente tem desses materiais. Mas, aproveitando também o ensejo, dizer para vocês que desses 3 rolos que estão lá disponíveis, cada um bem levinho que o outro, a gente vai fazer um sorteio desse material, dessas mantas, para os aplicadores que aqui estão. Vale lembrar que esse sorteio desse material é muito específico para os aplicadores que aqui estão. Então eu convido que os aplicadores deem um pulo até o nosso estante, vai preencher lá um cuponzinho para ter acesso a esse material. O mais difícil nessa história, Gina, não é o cara ser sorteado, mas é o cara carregar isso para casa. Mas tudo bem. Pois é. E também me ajuda, né? Bastante. Nossa Senhora, antes de ir no carro não foi mais nada. Bom, a mensagem final que eu queria deixar para vocês, até para a gente provocar uma discussão em torno dessa história da norma de desempenho, pessoal, é que a gente precisa bater muito nesse item das estanqueidades que ficam classificando hoje a estanqueidade dentro da norma de desempenho como área molhável e área molhada. Eu particularmente tenho a minha opinião formada. Eu acho que aqui a gente tem que considerar como área molhada e ponto final. Não me importa se a minha varanda é fechada, se a minha varanda é aberta, não me importa se eu vou ter ralo, se eu não vou ter ralo. Qualquer local que a gente considere como área fria, ou seja, que possa vir a ter contato com a água diretamente ou indiretamente, precisamos considerar essa área como área molhada. Então a gente tem que ser bastante radical nesse sentido, a gente tem que ser, de certa forma, né, não fazendo uso total da palavra, mas agressivo na revisão da norma, para que a gente tire esse maldito item área molhável, porque isso não faz o menor sentido. Não faz mesmo. Tá? Para todos nós da cadeia construtiva, isso não faz o menor sentido. Então corta, de fato, esse mal pela raiz, porque a área molhável não existe. Tá? Bom, agradeço a todos a oportunidade que vocês me deram de estar aqui para encerrar a nossa conversa.